Nosso trabalho tem como objetivo avaliar as concentrações plasmáticas de determinados aminoácidos após períodos de jejum em indivíduos obesos. Os aminoácidos utilizados foram valina, leucina, isoleucina, alfa-aminobutarato, metionina, treonina, glicina, serina e alanina. Tal análise foi possível, pois o ser humano é capaz de sobreviver em períodos de jejum, porque seu organismo é capaz de preservar os aminoácidos e utilizar como fonte energética os lipídios e glicogênio. Essa conservação de aminoácidos é evidenciada pelo decréscimo da excreção urinária de nitrogênio. Métodos. O experimento foi realizado em 9 pacientes obesos durante 13 períodos de jejum. Todos foram informados da natureza, propósito e possíveis riscos envolvidos nos procedimentos. Cada período de jejum foi precedido por pelo menos 3 dias de uma dieta que consiste em restrições calóricas. Nenhum dos pacientes apresentaram casos de problemas cardíacos e hepáticos. Análise de sangue e urina. Foram colhidas amostras de sangue de veias hepáticas entre 8 e 9 horas para excluir a influência da variação diurna. Imediatamente após o recolhimento do sangue, esta foi centrifugada, o plasma desproteinizado com ácido sulfossalicílico e os filtrados armazenados. Excreções de aminoácidos e de creatinina foram estudados nos indivíduos submetidos à cateterização da veia renal. Aminoácidos livres foram determinados pela técnica de cromatografia de permuta iônica, onde a asparagina e glutamina não foram separadas por esse método, devido em parte à conversão de glutamato. Ácido aspartico estava presente em todas as amostras em tal concentração baixa que a integração de seu pico não foi possível. Para a determinação da glicose, foi adicionado o oxalato de fluoreto. A creatinina foi medida pela técnica de autoanálise e no plasma pelo método do ácido pícrico. Cateterismo e fluxo sanguíneo. O fluxo plasmático renal foi medido com a depuração de sódio para aminoipurato após a indução da eliminação de água. 3 amostras de urina cronometradas foram coletadas em intervalos de 30 minutos e amostras de sangue foram colhidas no ponto médio do... Figura 1. Com 5 dias de jejum, os níveis plasmáticos de aminoácidos aumentam devido à degradação das proteínas presentes nos músculos. Com o passar desses 5 dias, há queda desses níveis como mecanismo do organismo para manter reservas de aminoácidos, passando a substituí-los por lipídios. Figura 2. Nesse gráfico, foi observada a concentração plasmática da glicina, treonina e serina, que estão aumentando progressivamente após queda inicial. A serina, diferentemente dos outros, tem seu pico no 21º dia, apresentando consequente queda. As outras duas têm quedas significativas no início, se comparadas aos níveis normais. Figura 3. De acordo com o gráfico, tanto a diminuição absoluta quanto a relativa de alanina no plasma excedeu a de todos os outros aminoácidos, onde sua taxa de declínio foi mais rápida durante o primeiro período de 5 a 10 dias de jejum. Os dados hemodinâmicos e saídas de glicose dos pacientes submetidos à cateterização da veia hepática são apresentados na tabela 4. Os níveis arteriais e a troca de aminoácidos são mostrados na tabela 5. Explicação figura 4. Embora os níveis da maioria dos aminoácidos foram mais baixos no venoso hepático do que no sangue arterial, a alanina foi até uma extensão muito maior do que todos os outros aminoácidos. Depois de um breve jejum, o padrão geral de permuta de aminoácidos foi semelhante ao estado pós-absortivo. No entanto, houve um aumento significativo na diferença artério-venosa para a alanina. Após um jejum prolongado, a alanina manteve-se mais absorvida pelo fígado,
com um declínio acentuado na diferença arteriovenosa para este aminoácido. Explicação, tabela 6. Os de depuração da creatinina e para aminoipurato, CCR e CPH, respectivamente, dos indivíduos estudados por cateterismo da veia renal e níveis arterial média, diferenças venosa arterial renal, taxas de excreção urinária e folgas renais para todos os aminoácidos são apresentados nessa tabela. Todos os pacientes mostraram uma captação renal líquida de glicina, prolina e alanina e uma liberação líquida de serina. Para o restante dos aminoácidos estudados, a troca renal era pequena ou variável para resultar em diferenças arteriovenosa renal significativas. A excreção urinária de glicina foi muito maior do que a de todos os outros aminoácidos, que reflete tanto a sua concentração arterial aumentada e sua relativamente elevada taxa de depuração. Sobre os resultados, vale a pena discutir uma diminuição no soro de aminoácidos totais durante a inanição, considerando que a anilina diminuiu em 70%, principalmente. O padrão de aminoácidos nesse plasma em jejum foi a mesma para ambos os indivíduos, mesmo os obesos e não obesos, dando suporte à tese que o metabolismo dos dois grupos se manifesta de forma igual. A partir desses pressupostos, a gente pode avançar no estudo da alanina. É vista que a produção de alanina no muscular excede todos os aminoácidos. Pode-se achar contraditória no primeiro olhar, pois os níveis séricos de alanina são bem baixos, ainda mais que os outros aminoácidos. Mas quando se para estudar a taxa de gliconeogênese hepática a partir da alanina, é um nível mais elevado entre todos os outros aminoácidos, corroborando para que tudo faça sentido quando se estuda um jejum breve, de entre 36 a 48 horas, onde os níveis de alanina no sangue descem bastante, porém a gliconeogênese em geral de aminoácidos está alta. Dessa forma, em período de breve jejum, que ocorre entre 36 a 48 horas, o organismo opta por realizar o ciclo da alanina. Esse ciclo começa com a degradação proteica no músculo, gerando alanina. Ela vai para o fígado sofrer a gliconeogênese, formando glicose, que volta para o músculo a fim de gerar energia. Esse mecanismo de utilização da alanina tem se mostrado o responsável pela queda da concentração plasmática deste aminoácido. Essa queda drástica de alanina mostra uma relação inversa entre o nível de alanina de tecidos e as alterações na taxa de glicogênicos produzidos por essa via. Outros aminoácidos que fogem do comportamento padrão são a glicina, a treonina e, em menor grau, a serina. Nas primeiras horas de inanição, ao invés de ter um aumento sérico desses aminoácidos, eles apresentam uma queda. E a partir das 10 horas de inanição começa a ter seu aumento. O aumento atrasado desses aminoácidos ocorre pela diminuição da captação dos mesmos, além da diminuição do seu papel no metabolismo a partir do momento que a alanina se torna o principal aminoácido usado na gliconeogênese. Parte desses aminoácidos será captado pelo rim pela sua alta taxa no sangue, levando a uma proteinúria. Nos rins, a troca de aminoácidos foi investigada em vista suas taxas significativas de gliconeogênese observadas em jejum prolongado. A importância da glutamina no balanço do nitrogênio e da amônia na produção total pelo rim já foi estudada anteriormente. Conforme apresenta a figura 5, a absorção de prolina e liberação de serina são praticamente iguais aos observados no estado alimentado. Porém, a extração de glicina é aumentada de 4 a 6 vezes, enquanto há uma mudança direcional em alanina de liberação a uma absorção líquida no estado de fome. Mesmo ao incluir nos cálculos as taxas de excreção urinária destes aminoácidos para determinar o saldo total em todo o rim, as taxas de extração não são afetadas de forma abrangente. A partir da figura 5, também nota-se que o aumento da excreção de amônia por si só não é responsável pelas trocas de aminoácidos alterados observados em jejum prolongado, ainda que o nível de excreção urinária de amoníaco em jejum seja comparável a de indivíduos administrados com cloreto de amônio.
À medida que a absorção de glicina renal aumenta acima dos níveis da concentração arterial, mostra-se provável estimulação primária de captação da mesma. Uma vez que estudos anteriores revelaram que o rim tanto sintetiza quanto metaboliza a alanina com troca de líquido, dependendo da disponibilidade do substrato, é provável que a extração do líquido de alanina durante o jejum seja consequência de um desvio deste aminoácido e do piruvato, seu precursor, para a gliconeogênese.